Ela é jornalista, escritora e acompanhou bem de perto um momento relevante da história do Brasil, que foi a criação do Plano Real. Eu vou conversar com Maria Clara do Prado. Está aqui o seu livro, A Real História do Real, pela editora Record ou Record, enfim, não sei. Uma radiografia da moeda que mudou o Brasil. Eu adorei um programa que vocês fizeram, se não me engano, foi com o William Vac, né? Há uns 15 dias. E com o... Luiz Carlos Mendonça de Barros. O Mendonça de Barros e o outro jornalista... O Guilherme Fiuza. O Fiuza. Eu achei vocês dois de uma clareza, de um nível de informação sobre o assunto raro da gente ver assim, tão bem explicado na televisão e se referindo àquela época. E também ao fato de que o real não surgiu de uma folha branca, de um papel em branco, né? Quer dizer, foi um acúmulo de experiências, algumas com resultado parcial, outras com resultado desastroso. Mas, enfim, como é que foi acompanhar isso de perto, tão de perto, Maria Clara? Bom, para mim foi uma coisa fantástica, né? Porque, sendo jornalista, sempre cobri a área econômica, desde que eu comecei no jornalismo. E, enfim, nessa época eu estava em Brasília e cobri Banco Central durante muito tempo. Então, política monetária, câmbio, macroeconomia, isso tudo é minha área, né? Então, acho que para um jornalista que gosta desses assuntos, ter essa oportunidade de trabalhar com uma equipe, que foi a equipe do Real, né? Participando de todas as reuniões, o que eu aprendi, eu acho que nem 10 anos de universidade no MIT me dava esse conhecimento que eu tive ali. Foi muito, muito interessante. E aí eu achei que tinha a obrigação de escrever um livro, já que eu tive essa oportunidade de estar ali. Mas você foi convidada para acompanhar de perto o plano? Como é que foi isso? Eu fui convidada... Quase que um registro. Não. O livro não tem nada a ver com isso. Eu fui convidada para fazer a divulgação do Plano Real. Porque quando eu entrei na história do Real, a URV já estava na rua. A URV foi lançada em março de 94, você lembra? 4 meses antes, né? E era uma coisa difícil das pessoas entenderem o que era o URV. De repente... Até hoje é difícil. Até hoje é difícil. Então, eles achavam que tinha que ter uma pessoa familiarizada com o tema, economia, com o tema de moeda, né? E que, ao mesmo tempo, entendesse um pouco de comunicação para poder ajudar a divulgação do plano. Então, esse foi o objetivo do meu convite. Quer dizer, as pessoas me convidaram para isso, para fazer todo o planejamento da divulgação do Plano Real. O livro foi uma coisa que surgiu depois, por minha própria vontade, eu achei que tinha que fazer. E demorei bastante tempo para escrever, porque não é fácil. Não, eu estou vendo. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça, peça por peça, checando e rechecando informação, porque por mais que você esteja ali participando das reuniões, as discussões eram muito demoradas, muito detalhadas, tudo muito... eles iam à discussão aos mínimos detalhes, né? Então, enfim, deu bastante trabalho. O que eu sinto é que é um projeto que transcende a política, né? Transcende o governo Fernando Henrique ou o governo presidente Lula, transcende a tudo isso, tanto que ele continua vigorando, vamos dizer assim, os parâmetros estabelecidos. E eu acho que vai nisso, aliás, se eu não me engano, alguém chegou a falar isso no programa, eu digo, há uma dose muito grande de audácia ao fazer isso, de ousadia, de patriotismo também, porque, sabe, o perigo de uma coisa dessas não dar certo já estava mais do que estigmatizado, claro, através dos planos anteriores, com planos que até começaram dando certo, como o plano na época do Sarney, o Cruzado, que no começo todo mundo, fiscal do Sarney, congelou o preço e tal, bababá.
e que acabou não dando certo. Como não tinha como também você segurar preço... Não tinha como congelar durante tanto tempo, né? Começou a faltar produto no supermercado, não sei se lembra. As pessoas deixaram de produzir, né? Porque com preço congelado, então houve um desabastecimento muito grande na época do plano cruzado, né? Mas aí na hora de fazer... A concepção do plano é do André? A concepção do plano real não é a concepção do plano real. O plano real toma por base uma proposta do André Lara Rezende e do Pércio Arida, que ficou conhecida como Plano Larida, e que eles escreveram antes do cruzado. Tanto que na época do cruzado, eles chegaram a aventar possibilidades, mas era tão complicado você colocar aquilo na rua, ou imaginar como é que funcionaria, que foi imediatamente descartado. Então foi preciso que tantos planos acontecessem, né? Porque teve o cruzado, depois teve o plano verão, depois teve o plano Bresser, depois teve o plano Collor, o 1, o 2, o 3, para que efetivamente as pessoas achassem, se dessem conta de que, bom, nada funcionou, vamos ver se a gente consegue então criar a tal moeda indexada, porque essa é a raiz da URV. A unidade real de valor, que funcionou durante 4 meses, tinha esse objetivo, quer dizer, vamos criar uma moeda artificial, mas que vai ser a moeda forte da economia brasileira, né? E a outra vai conviver com essa normalmente. Então, a outra vai receber todo o impacto da inflação, ela vai se desvalorizar todo santo dia. E essa é como se você pegasse o dólar, quer dizer, não o dólar atualmente, claro, naquela época, né? Que quer dizer, era uma moeda mais forte do que é hoje. Então as pessoas, a ideia era essa, as pessoas vão preferir aquela moeda que é a moeda que não se desvaloriza, né? Porque uma ficava ligada à outra. Então, na época que o André e o Pércio escreveram o plano deles, essa moeda indexada, a complexidade estava aí. Ela seria emitida, ela circularia junto com a outra, ao mesmo tempo. E isso é que era a grande dificuldade, como é que você... movimenta uma economia com 2 moedas circulando ao mesmo tempo na economia. E isso acabou não acontecendo, né? Não aconteceu. Então, o RV foi uma moeda virtual. Ela era usada como unidade de conta, mas ela não tinha reserva de valor, ela não era usada como unidade de troca, né? Você não saía com RV na rua. E foi interessante porque a ideia da URV virtual, de fazer uma coisa virtual, disso já tinha meses e meses de discussão. Eles iam e voltavam, Como disse o Fiuza, lá no bunker. Não, muito tempo, isso foram meses, porque as discussões começaram em agosto de 93, e o real foi sair em 1º de julho de 94, então quase 12 meses depois, 10 meses depois. Então a ideia de fazer uma URV virtual, diz o André Lara Rezende que foi do Edmar Baixa. O Edmar não se lembra que tenha sido ele, tanto que eu botei no livro que o Edmar não se lembrava, mas que o André reafirmava que era ele. Mas que facilitou muito. O Edmar disse, mas quem eu? Então, o André, não, a ideia foi do Edmar Baixa. Enfim, então foi uma coisa que acabou solucionando, porque ia ser operacionalmente muito complicado, realmente, né? Agora, é uma coisa engenhosa, quer dizer, a ideia da moeda indexada. E eu acho que o mais interessante é que dois economistas conseguem provar, na prática, uma tese que estava no papel. Uma teoria... Isso é raríssimo de acontecer. Isso me parece, inclusive eu acho que alguém comentou, que lembra um pouco o projeto do Álamo, o projeto da primeira bomba atômica, que juntaram-se ali os cientistas mais importantes dos Estados Unidos, da Europa, mas enfim, que estavam nos Estados Unidos, para projetar uma bomba que na prática ninguém sabia qual é o resultado que iria dar. O Teller achava que se explodisse aquilo ia queimar todo o oxigênio da atmosfera, enfim, e tiveram a coragem de fazer a empreitada, talvez até no desespero. Agora, o negócio das 2 moedas, que é claro, seria uma loucura. O Chico Lopes tinha um projeto de 2 moedas também? O Chico também tinha, o André... Que era uma moeda só para o governo usar? Tinha uma coisa assim. Mas não batia muito bem da bola, aquele projeto. Não, naquela época, nós estamos falando de início dos anos 80, a gente precisa entender que foi uma década ruim para o Brasil nos anos 80, verdade. Né? Uma época o endividamento era muito alto e tudo. Então, na academia, as pessoas começaram a escrever muito sobre a questão da inflação, né? O próprio Simonsen escreveu muito sobre isso, né? Nós estamos falando de 83, 84, 85, o cruzado é de 86. Então, essa questão da inflação, ela já vinha lá de trás e sempre envolvendo muito essa preocupação dos economistas em
encontrar alguma saída. O governo Kubitschek já tinha, o Brasil já era inflacionário. Já era inflacionário, já. Mas desculpa, sem querer interromper, já tendo interrompido. Aí, essa somatória de coisas que aconteceram antes foram fundamentais para a realização do plano do real? Eu acho que foi assim, quer dizer, você aprendeu com aquilo que não deu certo, né? Quer dizer, o plano cruzado, obviamente, era um plano que não tinha condições de dar certo, porque eles entraram com juro negativo, juro real negativo, congelamento de preço e abono salarial. Então, uma conjugação de três indicadores, né, que, enfim, é óbvio que a economia ia explodir, né? Depois houve tentativas de arremedos de plano, que eu chamo, que não foram planos completos, só para tentar estabilizar. O plano Collor veio com aquele confisco extraordinário, que a gente lembra o trauma que foi, né? Impossível de dar certo. O trauma que foi logo, não sei se você lembra, 2 meses depois, tinham as tais das torneirinhas, né? Vai abrindo as torneirinhas. Seguraram os dias, depois abriram as torneirinhas para algumas pessoas, a coisa foi sendo aberta devagar. Mas as torneirinhas tinham um endereço certo, não é todo mundo que em 3 ou 4 meses, a base torneira monetária já tinha voltado para o que era antes, entendeu? Quer dizer, aquele confisco, na verdade, causou tanto trauma, foi tão dramático para muita gente, né? Para todo mundo, né? Enfim, não inclusive a caderneta de poupança. Tudo. Você sabe que tem uma coisa engraçada? Quando eu ouvi o plano na televisão, ouvi sendo explicado pela Zélia e pelo o presidente do Banco Central. Era o Ibrahim Eres. Hein? O Ibrahim Eres. E o Ibrahim Eres, que não entendia nada do que ele dizia já em princípio, porque era um português complicado, não era no cadeira em vez de na cadeira, era meio enrolado. E eu ouvi aquilo e não entendi nada. Aí eu liguei para um economista que eu conheço, inclusive muito conhecido na televisão, não vou dizer o nome, mas eu liguei aflito para ele, disse, como é que vai ser? Ele falou, é o seguinte, agora, todo mês, você só tem direito a 50 cruzeiros. Eu disse, mas como só tem direito a 50 cruzeiros? Todo mês, a partir de agora, só 50 cruzeiros. Mas peraí, isso aí não pode estar certo, porque tem, a minha empregada ganha 80, como é que eu posso ter só 50? Como é que faz para pagar o resto? O resto é tudo por fora. Eu falei, não pode ser. Isso aí tem alguma maluquice, não é possível que passe a ter só uma economia paralela. E claro que não era isso, mas era um absurdo quase tão grande, né? Foram tentativas que foram feitas e que acabaram não dando certo e que traumatizaram muito a sociedade brasileira, né? Porque sempre, cada plano era aquela euforia, né? Vai dar certo, aí não dava certo. E a inflação voltava, ela era reincidente. E a questão toda era a indexação, que na verdade acabava realimentando. Nenhum dos planos anteriores teve essa grande preocupação de acabar com a indexação, né? E esse foi o mérito, que foi a tentativa, né, do Plano Real, que foi um plano muito complexo, que demorou muito tempo para ser gestado, ele foi introduzido por etapas, enfim, foi um plano muito sofisticado, né? Então... E é um plano que não veio para ficar mesmo, quer dizer, porque não dá para se abalar um plano, nem mesmo eu vi se falar em que a falta de uma reforma fiscal, uma reforma tributária, podem vir a abalar o plano, acabar com o real, com a força do plano real. Me parece que vocês, inclusive, lá disseram, não, acabar não tem como, pode ser que, é claro que tem que haver as reformas, mas não porque isso acabaria com o real. Você concorda? Eu acho que o Plano Real está estabilizado, a inflação está estabilizada, ele já provou que realmente foi um plano bem sucedido. São 15 anos, né? Enfim. E o mais interessante é o seguinte, quer dizer, na época que o Plano Real saiu, as pessoas, os garotos de 10 anos, tinham 10 anos, hoje tem quanto? Tem 25 anos. Então, essa geração jovem que está aí não sabe o que é viver numa inflação alta. Porque em junho de 94, a inflação da moeda velha corria quase 50% ao mês. Então, não tem noção. Então, acho que isso já ajuda, porque as pessoas estão perdendo a memória inflacionária, que acabava realimentando a inflação, né? É óbvio que você tem questões que precisam ser resolvidas, quer dizer, do ponto de vista fiscal. A carga tributária no Brasil é elevada, isso traz problemas de competitividade para os produtos brasileiros no mercado internacional. Você está numa situação agora de crise lá fora e nessa situação você precisa ter produto cada vez mais competitivo para poder garantir mercado. Então é fundamental, mais do que nunca hoje,
que você reduza a carga tributária e que você dê mais fôlego para a iniciativa privada. Agora, é óbvio que para isso você tem que reduzir gasto, né? O que se espera é que isso aconteça. Agora, eu não acho que isso seja uma ameaça, que a questão fiscal seja uma ameaça para o plano real. Não acho que seja. O que eu acho muito positivo também é que o plano real já ficou desvinculado da política, de ser um plano político. Qualquer que seja o governo, daqui para frente, ou o governo atual, enfim, não há mais como usar isso como alavanca política, né? De dizer, não, nós fizemos o plano real, ou nós é que estabilizamos o plano real, porque, como você mesmo disse, as novas gerações nem têm ideia de do que quer dizer isso. É como dizer, não... O plano real pertence a nós, nós que estamos aqui, né? E é interessante se falar nisso, porque não sei se você lembra uma das questões que eram mais debatidas na época que o plano saiu, que era o câmbio, né? A coisa da valorização do câmbio, né? Havia gente mesmo dentro do PSDB que, enfim, criticava o plano real por causa do câmbio valorizado, etc. e tal. Então você veja hoje, obviamente ninguém imaginava que o mundo fosse caminhar para onde caminhou, né? Mas, hoje em dia, o real é uma das moedas mais líquidas, quer dizer, dentro dos emergentes, né? E você tem aí as moedas fortes, né? As moedas fortes, o dólar, o euro, que, enfim, continua patinando, não ganhou ainda aquele status de moeda, de reserva que se imaginava. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, do real valorizado é uma questão que hoje está em segundo plano, porque o próprio desenrolar dos acontecimentos aqui e no exterior, principalmente, né, fazem com que o real seja cada vez mais valorizado. Quer dizer, é aquilo que a gente fala, né, o Brasil está afadado a acumular reservas cada vez mais, que já estamos com mais de 200 bilhões de dólares, que já voltamos ao que estamos até dando dinheiro, toma lá pro FMI e tudo. A discussão no mundo hoje é essa, né? Que a moeda do FMI, o DES, seja a moeda que venha substituir o dólar como moeda de referência internacional. Né? Sabe que o Pedro Malão, uma vez, me disse, numa entrevista, ele projetando uma coisa de uma inflação de 12% ou menos e tal, eu digo, mas Pedro, isso é uma garantia? Ele falou para mim, bom, isso não sei por quê. Disse uma frase que eu acho maravilhosa, o futuro tem por ofício ser incerto. Ainda bem que essa incerteza foi a nosso favor e não contra. É verdade, é verdade. Bom, eu conversei aqui com a Maria Clara. RM, o que é o RM? Rios de Melo. Rios de Melo do Prado. A real história do real, uma radiografia da moeda que mudou o Brasil. Pela Record. Acho um livro da maior importância da gente ter na nossa biblioteca. Obrigado, beijoca. Obrigada a você. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.